Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 18 com o tema Ouçamos Atentos. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo José Maria do Amaral. É com você, Amaral, bom trabalho. Olá, queridos ouvintes. Estamos começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 18, Ouçamos Atentos. E eu sou Amaral, farei o estudo com vocês. Ouçamos Atentos, Vinha de Luz, capítulo 18 de Emmanuel. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do dia. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Querem ser favoritos. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos, nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Emmanuel. Meus irmãos, é muito frequente para todos nós, nessa nossa trajetória evolutiva, o processo inicial de nós nos acharmos, de alguma forma, superiores àqueles, digamos, um pouco mais retardatários no caminho evolutivo. Essa superioridade é particularmente perigosa quando nós nos imaginamos, de alguma forma, especiais. Não digo isso em relação ao fato de que cada um de nós, cada um dos espíritos, encarnados ou desencarnados, representa algo de profundamente especial para o Pai de amor. Mas é no sentido de nós nos sentirmos melhores do que os demais. Esse particular faz com que, muitas vezes, os poucos avanços, os pequenos degraus que temos arduamente avançado em nossa trajetória evolutiva, esses degraus ficam aquém daquilo que efetivamente nós nos fazemos jus pelo nosso aprendizado, ante essa sensação de importância indevida, ante essa sensação de valorização exacerbada. Vejam, meus irmãos, se estamos aqui, principalmente na Terra, esse planetinho azul abençoado por Deus, é porque estamos em uma trajetória evolutiva que ainda estamos dando os primeiros passos no caminho da evolução.
como vocês sabem, a Terra se localiza no segundo dos mais baixos degraus da trajetória evolutiva dos mundos. Nós ainda somos um planetinha que necessita de muitos cuidados e atenção e atenções para com aqueles que aqui habitam, encarnados e desencarnados. Porque o nosso nível de compreensão acerca da vida e daquilo que verdadeiramente é importante na trajetória da vida ainda está muito, muito primitivo perto daquilo que nós podemos alcançar. E nessa condição de infantes espirituais, estes processos de paixões íntimas, principalmente os que são relacionados ao ego, como a vaidade, eles ainda representam um desafio muito grande para nós. Quando o Mestre Jesus diz, no Evangelho segundo Mateus, na passagem que Emmanuel nos traz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ele completa dizendo o seguinte: e todo o restante se vos será acrescentado. Então, em primeiro lugar, precisamos buscar a Deus. E buscar a Deus faz com que a gente entre em conflito profundo com aquilo que hoje, e ao longo dos tempos, as sociedades humanas têm valorizado acima de tudo. Porque nós temos valorizado, meus irmãos, o imediatismo. Nós temos valorizado aquilo que tem representatividade apenas para o convívio social, títulos, posses. Isto, meus irmãos, tem o seu valor. E, obviamente, que conquistados com o suor do trabalho, com o mérito da dedicação, precisam ser respeitados. Mas eles não estão acima daquilo que é de Deus, daquilo que é vinculado à nossa trajetória evolutiva espiritual. De formas que, por mais que eu seja um doutor, um título, ou algum outro título de qualquer que seja o escalão que se possa colocar, entre aspas, de algum tipo de nobreza, de diferenciação, se eu tiver todas as posses financeiras do mundo, isso não vai me fazer, de forma alguma, melhor do que nenhum irmão. O que vai me aquilatar, o que vai me oferecer verdadeiramente algum tipo de processo de aquisição é o meu processo de aprendizado educado pelo Evangelho do Cristo Jesus. Então, as nossas aquisições, os nossos títulos, os nossos processos de diploma, de titulações, as nossas posses financeiras, as nossas posses de saúde, elas precisam ter um propósito maior que as precede, que é servir da melhor forma para que nós possamos espargir o Evangelho do Cristo Jesus para todos aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Na verdade, cada um de nossos títulos representa, insisto, cada um de nossos títulos obtidos com idoneidade, obtidos com o suor e o trabalho dignos e com a capacidade da dedicação. Cada um de nossos títulos, na verdade, é um dom que nos é oferecido para que nós possamos, de posse desses títulos, encontrarmos as melhores formas de auxiliar os demais que se encontram ainda retardatários na caminhada. E este processo precisa ser realizado sob a égide da educação, da pedagogia do Evangelho do Cristo. Se mais você tem conhecimento, aptidão, capacidade, conhecimento, capacitação em qualquer ramo da vida, saiba que você tem em mãos um dom que pode e deve ser oferecido para o crescimento dos demais. A isso eu chamo finalidade útil. E é para isso que cada uma de nossas posses, aquisições, títulos, diplomas tem
em última análise, real e perfeita, para que nós possamos auxiliar. Porque neste ambiente, como volto a lhes dizer, a Terra, este planetinho azul tão querido, ele ainda se encontra em uma trajetória evolutiva nos mundos, num plano bastante primitivo, bastante inicial. Ainda precisamos, como um todo, em todos nós, melhorarmos muito, avançarmos muito nessa trajetória espiritual, encarnados ou desencarnados. E mesmo o próprio Cristo Jesus, o maior de todos os espíritos a estar aqui conosco nesse planetinho azul, se encontra em um processo evolutivo. E se o próprio Cristo Jesus, isso daí é uma passagem que eu gosto muito de citar, quando ele se reporta ao Pai de amor, dizendo o seguinte: meu Pai trabalha até hoje e eu também. Se eles próprios se encontram trabalhando, quer dizer, se eles próprios ainda buscam excelência, que dirá nós que nos encontramos bem abaixo desse processo de excelência espiritual? Somos ainda muito pequenos, mas que isso não seja analisado como um demérito, mas sim como uma oportunidade para que nós possamos fazer uso de nossas forças e de todas as forças que nos auxiliam da melhor forma possível. E neste processo, escutar, estar atento, como aquilo que não, como o termo que nomeia este capítulo, é particularmente mais importante do que falar. Nos meus processos pedagógicos com os meus alunos, nas faculdades, eu digo para eles que quando nós falamos, nós temos absoluto conhecimento de tudo aquilo que vai ser emanado na nossa fala. Mas quando nós ouvimos, nós temos a oportunidade de aprender, especialmente aprender com aqueles que têm visões e perspectivas diferentes da nossa sobre os mesmos assuntos. E isso acrescenta a todos. Gosto muito de associar a ideia de ouvir com a ideia de multiplicar, com a ideia de somar. Porque este bem é o processo. Aprender, avançar, caminharmos juntos, crescer coletivamente, existir enquanto um todo, porque não fazemos parte de algo isolado, mas sim da grande família que é a humanidade. Que possamos servir juntos, aprender juntos, trilhar juntos, caminhar juntos, lamentavelmente ou felizmente, sofrer e chorarmos juntos, porque é por estes caminhos, tortuosos ou não, pedregosos ou não, que precisamos seguir para o nosso processo de burilamento íntimo, pessoal, mas principalmente coletivo, porque somos, insisto, todos um só. O que nós somos filhos de Pai, deste Pai de amor, irmãos do Cristo Jesus. Meus irmãos, essa foi nossa contribuição para divulgar ponto net. Muito obrigado, Amaral, pelas reflexões deste capítulo 18, que traz como título Ouçamos Atentos. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é a nossa principal tarefa na Terra. Buscar o reino de Deus. Se buscarmos o reino de Deus, o resto tudo vem por graça do nosso Senhor Criador. Agradecemos mais uma vez o Amaral e pedimos que Jesus derrame paz na vida de todos os nossos ouvintes. Então, você
Caro ouvinte, é se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar a doutrina espírita e conheça todo o nosso conteúdo. Muita paz a todos.